Mas é bonitão, o céu está azul, os passarinhos estão cantando, a brisa sopra em seu rosto e você devaneia. Tudo está perfeitamente calmo. 10 minutos depois, você recebe um telefonema nada agradável, os passarinhos voam para longe, o céu desaba sobre a sua cabeça. Ou seja, toda a harmonia de um dia lindo dá lugar a um sombrio tsunami de emoções. O pessoal fica ligado no TP. E agora cabe a você conduzir ou não o seu barquinho para uma ilha em que o sol volta a brilhar. E todo mundo já se sentiu assim no meio de um tsunami. Eu, 1 trilhão de vezes. E de repente também na ilha, sã e salvo. É ou não é? São as reviravoltas da vida. E para esse papo de ondas, loopings, curvas, altos, baixos, eu convido esses dois bonitões que têm muito a dizer. O ator e diretor e bonitão, Leonardo Cortez. Tudo bom? E o ator, músico, publicitário, redator, insuportável e meu pessoal e querido amigo, Ricardo Corte Real. Boa noite. Boa noite, Rony. Ricardinho, além de você estar no elenco do Maldito Benefício, o seu projeto mais recente na televisão é o... Acho engraçado isso. Máximo e Confúcio. É. Só você brincando com palavras, né? E atualmente você está em fase de pré-produção. Conta para o tio Rony. Então, na verdade, o Máximo e Confúcio, Máximo Jacarandá, era o papel que o meu pai fazia e escrevia no Papai Sabe Nada. Ah, é verdade! Uma das primeiras séries é verdade. de sitcoms brasileiras, né? É verdade. E eu era o Confúcio, o filho dele. Me lembro disso. Então, meu pai já se foi, agora eu sou o Máximo e o Léo é o Confúcio. Você está brincando, Léo? É mesmo? É. Ah, mas aquilo era muito saboroso. Era uma delícia, Puxa né? vida. Era a minha família inteira, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu no ar. Mas tem uma Olha, história, conta. isso surgiu, Rony, porque a gente estava convivendo muito, porque eu e o Ricardinho, a gente estava com uma história bacana, assim, desde que a gente se conheceu lá na Escolinha Muito Louca, da Rede Bandeirantes, a gente teve uma afinidade muito grande. E aí começamos a fazer projetos juntos, né? Eu comecei a chamar o Ricardinho para os meus projetos, então ele fez a trilha sonora de uma peça minha, e aí a gente convivia, conversava, a gente tem muitas afinidades, viajava e tal. E o Ricardinho já falou assim, pô, tem uns textos do meu pai, do Papai Sabe Nada, lá na minha casa, originais e tal. E eu, como eu escrevo também, eu falei, Ricardinho, me mostra aí, quero ler. E quando eu li, eu fiquei encantado, porque é um texto que tem uma qualidade, né? Era maravilhoso. E tem um humor sutil, um humor refinado, e em tempos de crise na comédia que a gente está vivendo, onde o humor está ficando agressivo, o humor está ficando violento e tal. Não tem mais redator de humor. Não tem mais redator de humor. Aí você pega os textos do Renato Corte Real e fala assim, pô, Ricardinho, isso aqui precisa ser reeditado de alguma maneira, precisa ser ressuscitado. Até porque o Renato, ele era de uma elegância, eu diria isso, elegância. Eu nunca ouvi o Renato dizer um palavrão. Nem em cena, nem fora. Né? Um cavalheiro, um homem religioso. Ele era purezinha. Um homem religioso, família, querido. Verdade. E eu comecei minha vida em São Paulo com ele, com o Aguinaldo Raiol, no Corte Raiol Show, programa de maior audiência da história da TV brasileira. 90 pontos de audiência. Pode duvidar de mim, mas isso está anotado. 90 de audiência, o programa do pai dele com o Aguinaldo Raiol Davos, mas Corte Raiol Show. Toda vez que eu vou dar entrevista agora, a gente tá dando várias por causa do Maldito Benefício, aí eu falo, eu estou com o Ricardo Corte Real, que é filho do Renato, todo mundo me diz, Renato, nossa, e aquele programa com o Aguinaldo Raiol? Ele era, unanimidade. É impressionante como ele é querido, e eu falo pro Ricardinho sempre, vamos fazer um documentário sobre o seu pai, porque acho que ele tem muito a dizer nos dias de hoje ainda sobre o humor, sobre como fazer humor com elegância e tal. E esse projeto do Máximo e Confúcio, então, ele deriva justamente disso, assim, a gente pegou os textos originais, pegamos esses personagens maravilhosos que ele criou e remodelamos tudo, deixamos num formato adequado à modernidade, ficou uma série moderna, mudamos o nome, não é mais Papai Sabe Nada, é Máximo e Confúcio e estamos aí, tá em fase de pré-produção e se Deus quiser, até ano que vem vai estar no ar. Ai, que bacana. Estou feliz com essa história desse projeto, mesmo. Também. Televisão tem que tomar jeito. Precisa tomar jeito. Agora, Léo, eu me lembro, acho que foi em 2010 que você foi indicado ao Prêmio Shell. Né? Se não me engano, era Rua do Medo. Sim. Você na verdade, responsável pelo texto de Maldito Benefício também. Sou. Agora, né? Conta pra gente mais sobre essa história.
Então, o modo de benefício... Reviravolta. O Nossa, texto hoje, nós montamos uma produção por causa desse negócio das reviravoltas do modo de benefício. porque o texto é cheio de reviravoltas mesmo, assim, isso que é uma das coisas que eu mais gosto no texto, assim. Talvez seja uma característica também da minha dramaturgia. Toda vez que eu escrevo, eu fico pensando em como fazer com que as reviravoltas realimentem o interesse do espectador pela obra, né? E o Modo de Benefício conta a história de um taxista, que é o Tião, que é o meu personagem, que é um ex-jogador de futebol, assim. Em tempos de Copa do Mundo, onde está todo mundo falando sobre os grandes astros do futebol e mostrando a história bem-sucedida desses astros, eu faço um personagem que é a antítese de tudo isso. Ele não deu certo. Ele tinha tudo para ser o Neymar, ele tinha tudo para ser um grande astro, milionário, não sei o quê, mas ele teve o azar de ter uma contusão no joelho, muito cedo ainda, e aí as décadas seguintes foram uma sucessão de erros, assim, ele aprontou, entrou na contravenção e tal, e quando ele toma jeito de um jeito muito precário. Então ele dirige um táxi, o táxi é alugado do cunhado, a mulher dele tá grávida e o pai dele tá doente, o pai dele tá com uma doença terminal, e eles estão lotados de problemas financeiros, e aí surge o maldito benefício do título, porque o pai, ele tem O pai sou eu, fala pra ele. O pai é o Ricardinho, estreando no teatro, olha só. Estreei no teatro. Estreando no teatro. E ele tem um benefício retroativo a receber, e esse retroativo vai solucionar os problemas financeiros da família, né? Só que ele está com uma doença terminal, então ele acha que ele vai morrer antes de receber o retroativo. Então, a partir daí... Não vai a partir daí começam as grandes reviravoltas da trama e tal. Curiosidade, você tem alguma? Não. Então presta atenção, você vai ter que ir no Centro Cultural de São Paulo. Agora, eu queria dizer uma coisa em relação ao Ricardinho, viu? Ele tá estreando no teatro agora, mas está se servindo dessa experiência a colheradas, como se estivesse comendo um prato aqui desses chefes de cozinha maravilhosos que você chama pro seu programa, porque ele tá, assim, é uma revelação do teatro nacional, viu, Rony? Assim, um cara que... É muito talentoso. Muito não é porque talentoso. É meu amigo, não, eu sou suspeito porque amigo é suspeito, mas o cara é muito talentoso, viu, Léo? Não, ele está se servindo a colheradas fartas dessa experiência e... Vocês vão estar até o dia 29 só de junho? Bom, por enquanto. Sextas e sábados, 21 horas, domingos às 20. Vou repetir. Centro Cultural São Paulo, ali na Rua Vergueiro, 1000. Quem é que não conhece o Centro Cultural São Paulo? Você vai estar lá na Sala Jardel Filho, toda sexta-feira às 9 da noite e domingos às 8 da noite. Corre porque você não vai encontrar lugar. Vai ser até o final de junho. Corre lá. Então chama-se Maldito Benefício. Já está em cartaz. E vão fazer muito sucesso. Já estão fazendo. Tá indo muito bem. A gente estreou há 2 semanas atrás e, enfim, acho que é um espetáculo que, além de ser uma comédia muito popular, uma comédia com a qual as pessoas riem muito e tal, é uma peça que trata de temáticas muito caras ao brasileiro. Quer dizer, fala da relação pai-filho, fala da relação da classe média que está prosperando, que está querendo consumir, que está batalhando pelo seu lugar na sociedade. Está se endividando cada vez mais. Que está se endividando cada vez mais. E fala sobre essa questão da amargura diante das ilusões, diante daquilo que poderia acontecer e não aconteceu, justamente por causa da reviravolta, justamente por causa disso. Então, como lidar com essa reviravolta, como não se deixar abalar pela amargura, como não fazer da amargura uma coisa paralisante que só te afunda ainda mais, quer dizer, então acho que é uma peça que, além de ser muito engraçada, toca em pontos muito importantes, assim, e é por isso que o espectador tem com o texto uma grande identificação e a gente está sentindo isso durante a temporada. O desespero da produção é o seguinte... O Léo fala demais. O desespero do o Léo fala demais. Eu vou comer. Esse quadro normalmente, porque eu sou apaixonado por teatro, nosso público é eminentemente teatral. Sim. Então a gente tem a pauta montada em função da peça. Sim. Nunca a gente consegue falar. Porque as pessoas falam da peça né? e fala. Eu estou puxando os ganchos, estou falando da reviravolta faz tempo. Tem gente que fala do iluminador, do não sei o quê, do cara que fez o libreto. Aí acaba a pauta. Nós vamos para essa nossa trajetória que é em cima do Maldito Benefício, que é exatamente essa trajetória da nossa vida, nossa experiência inicial, que é cheia de reviravoltas. Isso nos deu a inspiração para essa conversa de hoje. Vocês tiveram um giro na vida assim? Na vida de vocês? Vários. Você teve mais, você é mais velho. Eu sou mais velho, tenho mais giros. Não, mas acho que um dos primeiros... Não, o primeiro giro talvez tenha sido a primeira gravidez que eu enfrentei, que foi a da minha namorada na época. Eu tinha 20 anos, ela tinha 16. E a gente encarou e tivemos um filho que hoje tem 41 anos. Beleza. E uma filha que tem 40. Então essa foi a primeira reviravolta. Você
com 20 anos, né, encarar uma coisa dessa e com uma mulher de 16, não é brincadeira. E a segunda reviravolta assim, foi a perda do meu pai. Perto de eu fazer os 30 anos. Isso não tem. E mais recentemente a perda do meu irmão também. As perdas são terríveis. Então, essas são as reviravoltas que elas acontecem e elas provocam outras, porque a partir do momento que ela acontece, tudo muda, né? Daí é o que eu falo aí na pauta, como é que você faz, né, para sair do tsunami e ir para aquela ilha aprazível? Olha, Né? eu vou dizer uma coisa. Eu penso na Bizu também. A trombada que deve ter sido, meu amigo. Nossa. A trombada. Porque, não, olha, não cicatriza não, cara. Não, isso é uma ferida que fica aberta. Exatamente. Não cicatriza. Isso é muito complicado. Você, teve alguma reviravolta? Então, eu acho que, claro, né, momentos difíceis a gente sempre passa e tal, mas acho que a maior reviravolta que eu tive na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi o nascimento dos meus filhos. Né? Quando nasce filho, tudo muda mesmo, né? Então, eu acho que eu estou falando de uma reviravolta muito feliz, muito benéfica. Então, eu tomei jeito, quer dizer, eu comecei a ficar muito mais responsável, muito mais objetivo. Há controvérsias. Olha, uma coisa incrível que aconteceu depois do nascimento dos meus filhos. Eu era um cara que tinha muitos problemas financeiros, assim, eu era muito desorganizado financeiramente e tal. Então, depois que nasceu a Clara, minha primeira filha, você fica mais esperto, né? Mais esperto com tudo, assim. Então, eu sinto que, a partir do nascimento dos meus filhos, eu aprendi a ser um cara muito mais responsável, um cara muito mais consciente e tal. E também um cara muito mais feliz, assim, porque eles estão numa fase linda. A Clara tem 8 e o João tem 5. Então, eu estou vivendo essa fase da infância e vivendo as descobertas, olhando o mundo através dos olhos dos meus filhos e tal. Curta, porque eles vão crescer. Eu sei, é rápido. Nós temos filhos quarentões já. Nossa, então parece que foi ontem. Ricardinho e eu. Agora, cada dia é um novo amanhã. Sim. A nossa vida, de fato, ela pode girar tanto para a esquerda como para a direita, ou seja, tanto para melhor quanto para pior. Essa história, essa analogia, sei lá, essa hipérbole da montanha-russa, né? Que é uma metáfora isso, mas a vida é isso mesmo. Vocês têm medo dessa montanha-russa? Eu vou dizer, montanha-russa chamada vida. Sim. Você tem? Não, é já engraçado. tive, viu, Ricardinho? Já tive. Não, também já tive, mas acho que o que acontece... Eu não gosto de montanha-russa, mas eu gosto da vida. Bonito. Eu também detesto montanha-russa. Eu não gosto de montanha-russa, mas a vida, eu acho que com todos os percalços e com todas as alegrias, todas as tristezas, vale a pena sempre, sempre. O meu apelido, eu tenho uma prima que eu tenho várias primas que eu amo, né? Mas tem uma delas especialmente, a Sueli, que me apelidou de Poliana. Porque eu estou sempre querendo ver a coisa boa, o lado bom da vida. Mas tudo, eu tento sempre entender por que a pessoa fez uma coisa que não seja tão boa para mim e aí por diante. Ou como tem no fundo vai ser para o seu bem, né? Então, qualquer mudança eu quero acreditar que seja para o meu bem, para o bem das pessoas que estão comigo. Né? Claro. Eu ouvindo o Ricardinho falar, eu percebo por que eu gosto tanto dele, sabe, Rony? Porque, assim, desde que eu conheci o Ricardinho, eu fiquei muito fascinado com esse otimismo dele, com essa visão positiva da vida. Eu sou um cara mais... eu sou um dramaturgo, né? E o dramaturgo tem a tendência de ver sempre, de esmiuçar o lado dramático da vida, de perceber quais são as piores possibilidades para daí extrair situações e tal. Então, isso me cria momentos de muita angústia mesmo, de muito desespero quase, né? Então, conviver com um cara como o Ricardinho, por exemplo, que é um cara que tem essa visão, e é fato mesmo, isso não é da boca para fora, isso todo mundo que convive com o Ricardinho percebe isso, o quanto ele está sempre disponível, assim, a gente tem tantos projetos, a gente tem até uma banda, e essa banda, eu falo, Ricardinho, vamos tocar em qualquer lugar, ele topa aí, então ele é um cara sempre que está topando tudo com muita alegria, com muita vontade, com muita disposição, então a gente está sempre aprendendo. Grande bluseiro. Impecável. Grande bluseiro. Agora, nesse espetáculo, Maldito Benefício, o tal de jogador de futebol que você faz, e você que faz o pai, Ricardinho, o cara é obrigado a deixar uma carreira promissora, em função de uma lesão que ele teve, né, para levar uma vida miserável. A gente pode dizer que é o contraste da reviravolta que pesa ainda mais? O contraste da reviravolta? Porque quando você está lá, e faz isso. É verdade. Agora, a reviravolta para baixo. Em contrapartida,
Olha, essa atividade nossa aqui, ela é muito doida. Quem trabalha com comunicação sabe o que eu estou dizendo. Eu sempre tive, ele também, nós sempre tivemos uma carreira paralela, uma outra função. Porque se desse alguma coisa errada, a gente partia para o plano B. Eu não sei se vocês fizeram isso na vida, né? Eu vivo de planos B. Né? Eu não tenho plano A, eu não sei qual qual é o meu plano A, entendeu? Eu tô sempre assim. Na verdade, eu tenho uma sorte, porque eu sou um cara que, por exemplo, gosto muito de teatro e tudo que diz respeito ao teatro. Então, eu gosto de dirigir, gosto de escrever, gosto de dar aula e tal. Então, eu diversifiquei todas as minhas áreas de atuação, né? Agora, na peça, o Tião, que é o personagem que é o protagonista do espetáculo, ele sofre muito diante daquilo que poderia ter sido, diante daquilo que poderia acontecer e sequer aconteceu. Então ele tem um monólogo, inclusive, no meio do espetáculo, onde ele fala que o que acabou com a vida dele foi justamente o não acontecimento, né? Poderia ter sido. O que poderia ter sido. Então ele fala assim, a minha desgraça é que poderia ter sido mesmo, porque ele sabia que ele era ótimo, ele sabia que ele era um craque e que no final das contas as coisas não aconteceram por uma fatalidade. Mas é com todos nós isso. Poderia ter sido com todos nós muita coisa. Claro. Agora, você sabe que quando eu acho que a reviravolta assusta ainda mais? É quando nós estamos confortáveis, quando nós estamos acomodados. Nossa. O mar é mais perigoso quando é na calma. Você não acredita nisso, não? Se a gente cogitar... Totalmente, eu sei bem disso. Quando você está bem... você tem medo de deixar de ser feliz? Tenho. Claro, qualquer um tem. Claro. Não é? Num dia está tudo bem. Você está naquele love com aquela bonitinha, que você gosta tanto e tal. No outro bonitão, ela nem olha para você. Te despreza. Vocês já sofreram desilusões amorosas? Quem não? Quem não sofreu, Ronifon? Olha, mas olha, ajuda o fato também da gente ser artista, né, Rony? Assim, porque ser artista, na verdade, é você viver nessa corda bamba o tempo todo. Claro, Eu nunca me senti confortável na minha vida, em nenhum momento da minha carreira, mesmo quando eu tive contrato assinado, que foram raros os momentos. Mas quando eu tive contrato assinado, eu nunca falei assim, estou tranquilo. Era um contrato de 1 ano, 2, no máximo, e estava sempre na perspectiva de terminar. Então o fato de ser artista me deixou meio calejado, né? Agora, em relação à desilusão amorosa, eu vivi todas intensamente, de maneira profunda e sofrida. E tudo acabou depois que eu casei com a Glaucia Libertini, com quem eu estou Você sabe, então, eu tenho a impressão de que a gente tem que fazer exatamente isso que o Ricardinho falou. Imaginar, de fato, que tudo vai ficar muito legal, que tudo vai ser bom, que amanhã, de fato, vai ser... Eu sei que já estouramos o tempo, está todo mundo fazendo, acabou, encerra, olha aquela... Não. Você viu que ia falar só da peça o tempo inteiro? Não, mas falou bastante. Meia hora, nós estamos aqui e falamos muito pouco do nosso... E comendo bem. Comendo bem. E voa o tempo aqui. Você sabe, eu acho o seguinte, o que nos mantém vivos é essa espera, essa busca do nosso dia melhor, do nosso dia mais feliz. Não vamos deixar de sonhar, não, como o Ricardinho falou. Você tira o sonho de um homem, você tira a vida do coração dele. Eu acho que é por aí. Então, nesse ponto eu concordo com o Ricardinho, viu? Para mim, muitas vezes, Murphy é otimista, mas tem uma hora que se você não pensa assim, Ricardinho, a coisa fica muito difícil. Estou feliz de estar aqui, Ronifon. Não mais do que eu, Ricardinho. Você precisa ir lá em casa, Casa Nova, você não foi até agora. Eu quero ir. Falar, conhecer minhas galinhas. Vamos lá. Galinheiro, fogão de lenha. E já que eu falando de felicidade, posso mandar uns beijos? Quando você quiser, vamos lá. Quero mandar um beijo pro meu irmão, Rafael Cortez. Toda vez que ele vai dar entrevista, ele manda beijo pra mim, eu vou mandar um beijo pra ele. Beijo, Fá, um beijo pra Gláucia, um beijo para as mulheres, pro fã-clube. Pro fã-clube da minha vida, que é constituído pela minha mãe, pela moça que trabalha lá em casa, a Fátima. E pela minha irmã também. Então, um beijo para todo mundo que está me assistindo. Obrigado. Para desespero do nosso diretor, do nosso coordenador de produção, disse, pelo amor de Deus, ele acabou de falar. Estourou tudo daquele falando. O Todo Seu chega ao fim. E você agora vai seguir com a hora do voto, com a minha queridinha, a jornalista Maria Lídia. E amanhã estou te esperando aqui às 10h30 da noite. Ai de você se não estiver aqui, eu não falo nunca mais contigo. Um beijo. Até amanhã. Obrigado, querido. Chegue cedo e abra a porta devagar, devagar, devagar. Cante uma canção lenta, 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 lenta. Ou ligue o rádio baixo, 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 baixo.
Nesta quinta, 11h30 da noite, conheça um museu de invenções no Hoje Tem. Assista agora, Hora do Voto. E me aperte furiosamente, mente, 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 mente.